Psicologia todo dia, em todo lugar. Um projeto do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo para conhecer melhor a realidade da profissão e de seus profissionais. Psicólogas e psicólogos, estudantes, pesquisadores, gestores, outros profissionais, usuários, pessoas de todos os cantos de São Paulo têm mandado vídeos onde contam um pouco de sua prática, sua vida e de sua relação com a psicologia. Agora o projeto chega a um novo momento. Uma caravana do CRP está percorrendo o estado, indo conhecer em loco as várias faces e inserções da psicologia, em busca de uma psicologia vibrante, inovadora, da psicologia dos novos tempos, de uma nova realidade. Uma psicologia que se inventa e se reinventa a todo momento, todo dia e em todo lugar. Olá, meu nome é Bliel, eu sou psicólogo, especialista em psicologia do trânsito e atuo com consultoria em políticas públicas na área de mobilidade urbana e de trânsito. Nosso maior desafio na especialização foi proporcionar a qualificação do exercício profissional e a ampliação desse fazer psicológico. Então, nesse sentido, o curso teve duas ênfases, uma em avaliação psicológica com atividades de campo em perícia para obtenção da CNH e em políticas públicas, com estágio supervisionado nos órgãos de trânsito dos municípios aqui da região. Essas experiências apontam caminhos para que a psicologia do trânsito possa assumir compromisso com a mobilidade urbana, com a segurança viária e com a qualidade de vida na cidade. Minha formação acadêmica, ela tá construída, ela tá tecida junto com formação técnica. Então, desde a graduação, eu fui fazendo outros cursos que me fizeram compreender o trânsito numa perspectiva, eu acredito que um pouco mais ampliada do que essa tradicional. É tradicional a atuação do psicólogo na perícia para a obtenção de CNH. Então, eu consegui ter uma outra perspectiva antes de chegar nisso daí. E hoje eu percebi que as políticas públicas na área de trânsito ainda não se equiparam às políticas públicas da saúde mental, da criança e do adolescente. O trânsito ainda não é visto como serviço público. Só que lá na especialização, quando a gente deu a ênfase em políticas públicas, a gente procurou entender qual era o impacto da atividade do psicólogo do trânsito na saúde pública. Eu estou pensando da potencialidade que você traz e uma revitalização para, por exemplo, quem é psicólogo do trânsito hoje, pensar possibilidades de atuação, né, para além da perícia, né, psicológica para quem está tirando o CNH, né? Aí, assim, a pergunta bate-pronto, assim, que eu te faria. O que podemos fazer para além da perícia? Quando a gente tem DETRAN e CIRETRAN como referência da política pública, ela reflete justamente essa visão tradicional que se tem da atuação do psicólogo do trânsito que está relacionada à perícia para obtenção da CNH. Então, há necessidade do sistema Conselhos de Psicologia fazer gestão junto ao CONTRAN para que nas câmaras temáticas a gente tenha representantes que possam discutir questões relacionadas à saúde e meio ambiente, à educação. Eu acho legal que você traz uma questão, acho que muito histórica, contextualiza bastante toda a área do trânsito com psicologia. Acho que para a gente isso é muito importante, mas acho que é uma curiosidade da nossa parte também, saber um pouco do seu trabalho, até porque você mandou um vídeo para o conselho, o vídeo foi avaliado, foi escolhido, e é por esse motivo que estamos aqui, né? Saber um pouco do seu trabalho, da sua prática, como que isso se efetiva, né? Acho que a experiência sua que você trouxe é fantástica até agora. E como é que isso funciona? As principais práticas que eu desenvolvo hoje são três. Uma é
a assessoria e consultoria no processo educacional em matéria de trânsito, que eu tenho publicação na área. A outra é treinamento, né, de motoristas, em especial transporte coletivo, transporte escolar, e a outra é a de solução de problemas de ajustamento no ato de dirigir, é um atendimento psicológico. Meu documento do carro. Vamos lá. Só dar uma olhadinha certinho. Podemos ir? Você vai me falando? Vamos embora. Você faz o trajeto que você achar melhor. Há 2 anos eu tirei carta, mas a insegurança, o medo me impedia de pegar o carro e sair, né? Agora com filho pequeno, a necessidade aumentou. Então eu precisei realmente, né, aprender e enfrentar esse meu medo. Um dos pontos principais é essa questão de confiança. Eu coloquei na minha cabeça que eu não conseguia dirigir. Começa sempre no consultório. Eu preciso conhecer a pessoa. Eu preciso me certificar de que ela também tem a habilitação técnica, ela possui CNH, onde que ela se formou, que curso que ela fez, como que foi o curso, o que que ela aprendeu de tudo que ela viu na aula teórica, na aula prática, onde ela fez os exames de sanidade física e mental, de avaliação psicológica, o que que ela lembra desse processo a que ela foi submetida, como é que ela entende o trânsito. Tudo isso daí tem que ser feito no ambiente, né, protegido, mais tranquilo, né, confortável. Não dá para ir direto para o trânsito. Nós conversamos sobre a questão do medo, das minhas inseguranças no início, né? Foi até bom, porque não é todo mundo que gosta, que tem a paciência de ouvir esse nosso lado, porque para as pessoas de fora, o ato de dirigir parece que é tranquilo, parece que é uma coisa simples e normal, mas para mim não era. E na abordagem dinâmica, que é o psicodiagnóstico interventivo, eu já faço intervenções verbais para ver como é que se instala esses sinais, né? Boca seca, mão trêmula. Era um medo que dava tremor nas mãos, suor, a perna bamba, eu não conseguia, me travava. Sudorese, palpitação, enjoo, náusea. Será que tudo isso que ela fala que ela tem realmente acontece quando ela está dirigindo? Eu preciso saber antes, durante e depois. Olha a mão como que tá. Já tá suando? Já. Medo de um receio de errar, de atrapalhar o trânsito. Será que dá? Eu tenho que saber como é que ela dirige. Quais são as suas dificuldades? Não consigo fazer baliza. Quais são os processos envolvidos na técnica de baliza? Eu tenho essa informação porque eu sou instrutor e examinador credenciado pelo Detran. Ah, você é instrutor e examinador? Sou instrutor e examinador, cheguei a atuar até para conhecer um pouquinho da prática, como instrutor teórico, instrutor prático e examinador também. Então, hoje o que eu pude fazer? Vou até dar aqui um segredo de trabalho. Eu peguei todas as competências, né, reuni elas em básicas, intermediárias e avançadas, avançadas 1 e 2, de acordo com o nível de complexidade da atividade e considerando que uma está relacionada à outra. Uma competência básica precisa vir antes de uma competência intermediária. Então, eu não chego no carro e falo, entra na rodovia e vamos dirigir. Ele foi me deixando tranquila, segura. Mesmo no início, nas primeiras aulas, eu errei bastante, mas ele me fazia voltar tranquila e assim eu fui conseguindo. Hoje, eu posso dizer que eu estou muito mais segura do que nas primeiras aulas. Ele me deixou isso, ele me fez sentir isso. Você viu que a Francelina falou? A primeira aula, a segunda aula. A gente não faz aula, porque a aula pressupõe a aprendizagem. E ela já aprendeu. O que ela está fazendo é um aprimoramento de técnicas através do trabalho de psicologia. Né? Ela está procurando superar esses conflitos que ela tem. Mas ela nem percebe que está fazendo isso daí, ela só percebe o ato de dirigir. O Juliel, ele me acolheu
me acolheu, né, muito bem, ele me deixou tranquila, ele confiou em mim, coisa que na época da autoescola, o instrutor ele não passou essa segurança para mim. Então, assim, ele me treinou para passar na prova. Ela tem a competência, você vê que a competência técnica, ela é habilitada, ela tem a habilidade. Ela passou por uma avaliação de sanidade física e mental, está perfeita, ela passou por avaliação psicológica, mas é uma dificuldade de ajuste. Ela precisa ajustar, ela precisa saber por que é que ela precisa. Será que ela precisa, ela deve usar o carro? Né? Ela deseja usar o carro? O que está em conflito nela aí, né? Se a pessoa é habilitada, por que ela não consegue dirigir? É isso que a gente vai vencer. Ai, fico com medo de não frear, de fazer uma curva rápida. E ainda mão dupla, cuidado para não queimar a faixa, tá? Aqui você já pode virar. Não vou pegar a rampa. Vai pegar, né? Tá fechado. Tá fechado. Mas para bem no topo, como aqui tá livre, você diminui o centro de gravidade, né? Você diminui a força da gravidade. Você tem a vantagem do carro ser automático. Então ele automatiza aquilo que você faria num procedimento de controle de pedais, né? Mas mesmo assim ainda fico um pouco tensa. É importante sempre planejar o trajeto, conhecer as vias. Isso te ajuda a diminuir a exigência de leitura a todo instante da regra do local. Posso ir um pouquinho mais pra frente, Você né? tem que ir pra ter visibilidade. Aqui, infelizmente, você para um pouquinho em cima da faixa. Mas se vier uma polícia, não vai chamar atenção. Não vai, porque a parada pra... Acho que agora dá pra ir. Para embarque e desembarque é que vai configurar aqui uma infração, né? Se alguém embarcasse ou desembarcasse, aí estaria errado. Mas nesse caso, você está procurando ter visibilidade, não há problema. Do seu trabalho inicial até esse candidato, né, ser trabalhado e se sentir preparado para poder estar mais seguro na hora de conduzir seu veículo, isso tem uma média, um tempo, como é que isso se dá? Eu tenho que fazer o meu psicodiagnóstico interventivo, com entrevista inicial e devolutiva, em 16 encontros. Então, eu procuro concentrar em 8 encontros de 2 sessões, cada sessão de 45 minutos. A gente tem esse período porque é o mínimo para eu poder fazer essas atividades. Né? Eu tenho técnicas a serem utilizadas para eu dar o feedback para a pessoa. Para eu dizer, olha, o que eu percebo de você é isso. Esse momento acontece na entrevista devolutiva. Se está suficiente, se a gente atingiu aquelas metas que a gente construiu, né, nesse documento, está encerrado. Estou conseguindo enfrentar meu medo, estou conseguindo dirigir, estou conseguindo realizar meu objetivo. Então, assim, eu estou muito feliz e satisfeita com o resultado. Eu não faço nenhuma mágica. Eu tenho técnicas, eu tenho metodologia, mas parte da pessoa. A pessoa que procura auxílio para dirigir, ela não quer só passar a marcha e usar a via pública como motorista. Ela quer autonomia. Tchau! Eu estou saindo aqui apaixonado. Se eu que não atuo com psicologia do trânsito, estou assim, nossa, eu quero aprender mais sobre isso. E aprender com o conhecimento dessa psicologia, como eu posso atuar no meu trabalho, com políticas públicas, eu imagino os psicólogos do trânsito, que já são apaixonados pela área, que gostam e fazem com responsabilidade. Na hora que vem esse vídeo do seu relato, eles vão pirar. Legal, ó, pode parecer muita pretensão, mas eu costumo brincar que até Freud ficaria apaixonado. Porque quando ele escreve a segunda tópica, de ego e superego, ele empresta o conto de Sófocles, Édipo Rei. E ele escreve isso daí numa época em que a capital do estado, de São Paulo, tinha 200 veículos. Ou seja, não tinha trânsito. E ele também não estava por aqui. Mas só para a gente ter uma ideia de como que era o trânsito naquela época. Mas se você observar no conto de Édipo Rei, quando é que Édipo mata Laio? É numa briga de trânsito, né? Laio tá vindo lá com a carruagem dele, o Secto não dá passagem pra Laio que tá vindo a pé, ele desce, o pai dele vai discutir com ele não sabe que é o pai, pum, ele mata o pai. É uma briga de trânsito. E esse é um conto de 400 anos antes de Cristo. Então é realmente apaixonante, dá pra você fazer uma releitura de diversas... É muito louco, Freud seria um psicólogo do trânsito.
A caravana do CRP continua rodando o estado de São Paulo, em busca da psicologia, todo dia, em todo lugar.